Imagine por um momento que você está vivendo uma vida de plena paz, abundância e propósito. Seus sonhos se realizam de acordo com a vontade de Deus e você sente a sua presença a cada passo que dá. Agora, pergunto a você, o que tem impedido você de viver dessa maneira? A resposta pode ser mais simples do que você imagina. É a maneira como você pensa. Você sabia que sua mente é o campo de batalha espiritual? Pois é. Muitos cristãos não sabem que a mente é um lugar onde o inimigo tenta semear pensamentos negativos, dúvidas e inseguranças. Mas hoje, quero mostrar a você um caminho poderoso para transformar sua vida, renovando a sua mente e alinhando seus pensamentos com os sonhos de Deus para você. Amados filhos de Deus, o Senhor Jesus está com todos nós e Ele tem planos maravilhosos para a nossa vida. Eu profetizo bênçãos e vitórias sobre você e sua família. Que este vídeo seja um divisor de águas na sua vida, que você receba o renovo que sua alma tanto necessita. Eu sou Fernando, do canal Orações para Sempre, e é um prazer estar aqui com você. Agora, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, peço que o faça. Deixe também o seu like, comente e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Eu tenho a certeza de que Deus usará este conteúdo para mudar a sua vida de uma maneira surpreendente. Prepare-se, pois revelações profundas estão prestes a serem feitas. Fique até o final, pois a última parte é a mais importante e poderosa de todas. Mas antes de continuarmos, quero convidar você a fechar os seus olhos por um momento, elevar o seu pensamento a Deus e abrir seu coração para aquilo que Ele tem para falar com você. Vamos orar. Senhor Deus, Pai maravilhoso, queremos te agradecer por este momento. Te pedimos que Tu nos abençoes com sabedoria, entendimento e direção. Renova a nossa mente, Senhor, para que possamos viver conforme a Tua vontade. Abre os nossos corações e nos dá a capacidade de entender a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Agora, vamos mergulhar nesse tema tão importante e transformador. Quando falamos sobre renovar a mente, estamos falando de algo muito mais profundo do que simplesmente mudar nossos pensamentos momentâneos. A renovação da mente é um processo contínuo, uma decisão diária de alinhar nossos pensamentos com a verdade de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 2, nos instrui a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que a mente, que é o centro de nossas emoções e pensamentos, deve ser constantemente renovada, ajustada para o padrão de Cristo. Mas o que significa renovar a mente? É mudar a forma como pensamos, como reagimos, como vemos a vida e as situações ao nosso redor. Quando nossa mente é renovada, começamos a enxergar as coisas com a perspectiva divina, a maneira como Deus enxerga o mundo e os desafios que enfrentamos. Isso nos permite viver de forma mais plena, mais confiantes nas promessas de Deus. Agora, o pastor Vinícius Leandro sempre diz que a mente é o campo de batalha espiritual. E eu quero que você pense por um momento. Quantos pensamentos negativos, inseguranças, ansiedades e até mesmo medos têm dominado a sua mente? Muitas vezes somos bombardeados por esses pensamentos e não conseguimos enxergar com clareza a direção que Deus tem para nossas vidas. O inimigo sabe que, se ele conseguir controlar os seus pensamentos, ele terá controle sobre as suas ações. Por isso, é tão importante que tomemos autoridade sobre a nossa mente. Mas como fazemos isso? O primeiro passo é reconhecer que não podemos lutar contra o inimigo com as nossas próprias forças. Por isso, precisamos da palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito, e é com ela que conseguimos combater as mentiras que o inimigo tenta plantar na nossa mente. Meditar nas Escrituras diariamente é a chave para renovar a nossa mente e transformar nossa forma de pensar. Quando você passa tempo meditando na palavra,
você começa a se enxergar da maneira que Deus te enxerga, como filho amado, perdoado, cheio de potencial para viver os planos divinos. Isso não significa que você não enfrentará desafios, mas significa que você terá uma mente renovada, capaz de ver além das dificuldades, enxergando as soluções que Deus já preparou para você. Agora, se você está passando por momentos difíceis, saiba que Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Não importa o que você esteja enfrentando, Ele está no controle. A Bíblia nos diz, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, para lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Esse versículo é um convite para entregar nossos medos, dúvidas e preocupações nas mãos de Deus, confiando plenamente no seu plano. O pastor Vinícius Leandro também fala sobre a importância de lançar nossos cuidados sobre Deus. Quando fazemos isso, quando decidimos confiar completamente em sua soberania, podemos viver com paz, sabendo que Deus está trabalhando em todas as áreas da nossa vida, mesmo quando não conseguimos ver. Agora, peço a você que pare um momento e reflita. O que tem dominado a sua mente? Quais são os pensamentos que você tem alimentado? Você tem dado espaço para as mentiras do inimigo ou tem se alimentado da verdade de Deus? Nos próximos minutos, vamos explorar juntos mais profundamente como renovar a sua mente e viver os sonhos de Deus. E antes de continuarmos, peço que você compartilhe nos comentários o que você tem vivido nesse momento. Se você assistiu até aqui, escreva "Eu creio" e saiba que estaremos orando por você. Agora, vamos avançar mais um pouco neste tema de renovar a mente e viver os sonhos de Deus. Sabemos que a mente é o campo de batalha espiritual e que o inimigo usa estratégias sutis para nos afastar da verdade de Deus. Quando a mente está cheia de pensamentos negativos e mentiras, nos tornamos vulneráveis às tentações e dificuldades que surgem em nossa jornada. No entanto, Deus nos dá armas poderosas para vencer essa batalha, e a principal delas é a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 17, Paulo nos lembra que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma arma eficaz para combater as mentiras do inimigo. Portanto, ao renovar nossa mente, estamos, na verdade, tomando a espada do Espírito para combater as mentiras que o inimigo tenta colocar em nossos corações. Quando nos alimentamos da palavra de Deus, estamos fortalecendo a nossa mente para pensar e agir conforme a vontade divina. Mas como podemos, de fato, renovar nossa mente de forma prática? Uma maneira eficaz é por meio da meditação na palavra. Quando você dedica tempo para refletir sobre as Escrituras, você não apenas lê, mas permite que as palavras de Deus penetrem em sua mente e coração, transformando a sua maneira de pensar e agir. A meditação não é apenas uma leitura rápida, mas um processo de internalização, onde você permite que o Espírito Santo revele o significado profundo de cada versículo. Quando você faz isso, está alinhando seus pensamentos com os de Deus e deixando de lado os pensamentos negativos que podem bloquear suas bênçãos. Em Filipenses capítulo 4, versículo 8, Paulo nos ensina a pensar no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto, no que é puro, no que é amável, no que é digno. Quando começamos a focar nossa mente nessas coisas, estamos treinando a nossa mente para enxergar a vida a partir da perspectiva de Deus. Isso nos ajuda a ver oportunidades onde antes víamos obstáculos e nos dá força para perseverar nas dificuldades. Mas é importante destacar que a renovação da mente não é algo que acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, uma decisão diária de submeter nossos pensamentos à vontade de Deus. O inimigo, sabendo disso, tenta nos atacar com pensamentos negativos, dúvidas e mentiras constantemente. Ele sabe que, se conseguir nos desviar da verdade de Deus, conseguirá dominar nossa mente e, consequentemente, nossas ações.
Em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, Paulo nos instrui a demolir argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Este versículo nos ensina uma poderosa estratégia. Não devemos simplesmente deixar nossos pensamentos se espalharem ou tomarem conta de nós. Devemos, ao contrário, tomar controle sobre eles e submetê-los a Cristo. Isso significa que, quando pensamentos negativos ou duvidosos surgem, devemos imediatamente reconhecê-los e substituí-los pela verdade de Deus. Imagine, por exemplo, que você está enfrentando uma situação difícil e começa a se sentir inseguro. O inimigo começa a lançar pensamentos como: você não vai conseguir, Deus não está com você, isso é demais para você. Mas nesse momento, você pode tomar esses pensamentos cativos e substituí-los pela verdade que está na palavra de Deus. Lembre-se de versículos como Isaías, capítulo 41, versículo 10, onde Deus nos diz: não tema, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isso é renovar a mente. É tomar os pensamentos negativos e trocar por aqueles que são baseados nas promessas de Deus. Além disso, precisamos aprender a confiar plenamente em Deus. Muitas vezes, o que impede a renovação da mente é a falta de confiança em seu plano. A confiança é um dos maiores pilares da fé cristã. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, a Bíblia nos ensina: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Quando confiamos em Deus, estamos entregando nossa mente e nosso coração a Ele, permitindo que Ele nos guie e nos conduza pelos caminhos certos. Mas, para confiar em Deus de verdade, precisamos aprender a descansar em sua soberania. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, e esse plano inclui tudo o que precisamos para viver uma vida plena e abundante. Quando enfrentamos dificuldades, é fácil nos preocuparmos e tentarmos resolver tudo com nossas próprias forças. No entanto, Deus nos chama para confiar nele e lançar sobre ele todos os nossos cuidados. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lemos: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Esse versículo nos ensina que podemos confiar completamente em Deus, sabendo que Ele cuida de nós e está no controle de todas as situações. Quando fazemos isso, nossa mente é renovada, porque deixamos de nos preocupar com as dificuldades e começamos a confiar plenamente em Deus. Agora, peço a você que pense por um momento. Como você tem lidado com as dificuldades em sua vida? Você tem confiado em Deus ou tem tentado resolver tudo sozinho? Quando você confia em Deus, a renovação da sua mente começa a acontecer de forma natural. Seus pensamentos se alinham com os de Deus e você começa a viver os sonhos que Ele preparou para você. Nos próximos minutos, vamos continuar a explorar mais profundamente como podemos renovar nossa mente e viver os sonhos de Deus. Se você está sendo tocado por esta palavra, deixe um comentário abaixo e escreva: eu creio. E claro, se você ainda não se inscreveu em nosso canal Orações para Sempre, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho para receber notificações. Não perca a oportunidade de ser renovado por Deus em cada vídeo que trazemos para você. Agora que já discutimos a importância de renovar nossa mente e como isso começa com a meditação na Palavra de Deus, também é crucial entender o poder de agir de acordo com essa renovação. A renovação da mente não é apenas um processo interno de transformação dos pensamentos, mas também um convite para viver de maneira prática e ativa os planos de Deus. Uma mente renovada é uma mente que se alinha aos sonhos de Deus, um coração que deseja cumprir a vontade de Deus
e uma vida que reflete os frutos dessa transformação. Lembre-se, querido irmão e irmã, o campo de batalha espiritual está em nossa mente, mas a vitória começa no nosso coração. Quando começamos a renovar nossa mente, é como se estivéssemos limpando o terreno de nosso coração, para que a semente da palavra de Deus possa brotar e dar frutos. Jesus mesmo falou sobre isso em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador. Ele disse que a semente lançada em solo bom produzia uma colheita de 100, 60 ou 30 por 1. Isso nos mostra que quando o nosso coração está preparado e a nossa mente renovada, os frutos da palavra de Deus se manifestam de forma abundante em nossas vidas. Mas como podemos ter essa mente renovada? Além da meditação na palavra, também precisamos aprender a viver em obediência. Isso significa que, quando Deus nos revela algo por meio da sua palavra, devemos tomar a decisão de agir conforme Ele nos orienta. Não basta apenas saber a verdade, é necessário praticá-la. Em Tiago, capítulo 1, versículo 22, lemos: Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Isso é um desafio para todos nós, porque muitas vezes queremos que as bênçãos de Deus se manifestem em nossas vidas, mas não estamos dispostos a tomar as atitudes necessárias para ver essas promessas se cumprirem. Por exemplo, Deus nos chama a perdoar uns aos outros, a amar nossos inimigos, a ajudar os necessitados, a orar sem cessar e a buscar primeiro o seu reino. Cada um desses mandamentos é uma forma de renovar a nossa mente e viver os sonhos de Deus. Não podemos esperar que as coisas mudem em nossa vida se continuarmos agindo da mesma forma que antes. A obediência à palavra de Deus é a chave para vivermos os sonhos que Ele tem para nós. Em Efésios capítulo 4, versículo 23, Paulo nos exorta a ser renovados no espírito da vossa mente. Isso implica em uma mudança de mentalidade profunda, onde não apenas os pensamentos são alterados, mas também as atitudes, as decisões e as ações. Uma mente renovada reflete no modo como nos comportamos, no modo como tratamos as pessoas, no modo como lidamos com as adversidades. Quando permitimos que Deus transforme nossa mente, começamos a refletir o caráter de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Agora, você pode estar se perguntando: mas como posso tomar essa decisão de viver os sonhos de Deus? Como posso alinhar os meus pensamentos com os planos que Deus tem para mim? A resposta está em confiar em sua soberania e em sua vontade para a nossa vida. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós, e esse plano inclui um futuro de esperança e prosperidade, como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quando entendemos isso, começamos a ver que renovar a mente não é apenas uma questão de mudar nossa forma de pensar, mas também de alinhar nossa vida com a vontade soberana de Deus. E qual é essa vontade? Que vivamos de acordo com os seus princípios, que confiemos em sua providência e que sejamos instrumentos da sua glória na terra. Viver os sonhos de Deus não significa viver uma vida sem dificuldades, mas sim viver uma vida cheia de propósito, sabendo que Ele está conosco em todos os momentos e que suas promessas são fiéis. Uma das maiores barreiras para viver os sonhos de Deus é a dúvida. O inimigo sabe disso e tenta nos fazer duvidar do poder de Deus em nossas vidas. Ele sussurra em nossos ouvidos que não somos bons o suficiente, que Deus não tem um plano para nós, ou que nunca conseguiremos alcançar aquilo que Deus prometeu. Mas a palavra de Deus nos diz que, quando nos renovamos em Cristo, estamos completamente transformados. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, lemos: Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram,
eis que tudo se fez novo. Essa é a verdade que devemos declarar sobre a nossa vida. Quando renovamos nossa mente e decidimos viver os sonhos de Deus, todas as limitações do passado são quebradas e um novo futuro começa a se desenhar diante de nós. Por isso, querido irmão e irmã, se você deseja viver os sonhos de Deus, é fundamental que tome a decisão de renovar sua mente a cada dia. Isso não acontece apenas em um momento, mas é um processo diário de meditação, oração e obediência. É quando você coloca os princípios de Deus em prática em sua vida que começa a haver uma mudança real. A renovação da mente nos leva a viver uma vida plena, onde podemos ver as promessas de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. E isso me leva a uma pergunta importante para você. Você está disposto a deixar Deus renovar sua mente e viver os sonhos que Ele tem para você? O processo de renovação pode não ser fácil, mas é o único caminho para experimentar o que Deus preparou para a sua vida. Ele tem grandes coisas para você, mas é necessário que você tome uma atitude de fé e de confiança nele. Enquanto você pensa sobre isso, quero que você compartilhe conosco nos comentários. O que você está esperando que Deus faça na sua vida? Quais sonhos você deseja viver? Escreva abaixo "Eu creio" e compartilhe suas expectativas. E claro, se você ainda não se inscreveu em nosso canal Orações para Sempre, aproveite para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem poderosa. Agora que já falamos sobre como renovar nossa mente, meditar na palavra de Deus e viver de acordo com a sua vontade, é hora de aprofundarmos em um aspecto fundamental desse processo: a confiança em Deus. Quando tomamos a decisão de renovar nossa mente, também tomamos a decisão de confiar totalmente em Deus. A confiança é um dos pilares mais sólidos da fé cristã, pois sem ela não podemos experimentar as maravilhas que Deus tem para nós. Em Provérbios capítulo 3, versículo 5, encontramos uma poderosa instrução: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aqui, o Senhor nos chama a confiar nele com todo o nosso ser, não apenas em nossos momentos bons, mas também nas dificuldades e nas tribulações. Quando nossa mente está renovada, começamos a perceber que a confiança em Deus não é uma opção, mas uma necessidade diária. Em um mundo cheio de incertezas, é fácil nos perdermos em nossa própria compreensão das situações. Mas, ao confiarmos em Deus, abandonamos a tentativa de controlar tudo e colocamos nossa vida em suas mãos, sabendo que Ele tem tudo sob controle. A confiança verdadeira em Deus exige que nos entreguemos completamente ao seu plano. Isso significa que mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras, devemos confiar que Ele tem o melhor para nós. Lembro-me de uma passagem que fala diretamente ao nosso coração. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, a Bíblia nos garante: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que mesmo nas adversidades, Deus está trabalhando em nosso favor. Ele usa até mesmo as dificuldades para nos moldar e nos preparar para os seus sonhos, para nos tornar mais parecidos com Cristo. Portanto, ao renovar sua mente e confiar em Deus, você se abre para um relacionamento mais profundo com Ele. A confiança nos leva a um lugar de descanso, onde não precisamos mais lutar por controle. Sabemos que Ele tem um plano perfeito e que sua vontade para nossas vidas é boa, agradável e perfeita, como está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Isso é crucial para vivermos os sonhos de Deus. Não podemos alcançar o que Ele tem para nós se não confiarmos plenamente em seu poder e sabedoria. E a confiança em Deus vai além das palavras. Ela se manifesta em nossa obediência. Quando você realmente confia em alguém, você segue as instruções dessa pessoa, mesmo quando não entende completamente o que está acontecendo. Com Deus, não é diferente.
Se você confia nele, você se submete à sua direção, mesmo quando não compreende os caminhos que ele está tomando para a sua vida. Às vezes, a jornada pode ser difícil e cheia de desafios, mas sabemos que ele nunca nos abandona. Ele está conosco em cada passo do caminho. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo nos ensina: porque andamos por fé e não por vista. A fé verdadeira é a confiança que temos em Deus, mesmo quando não vemos a solução imediata diante de nós. Deus nos chama a andar pela fé, a viver de acordo com o que Ele promete, não com o que vemos com nossos olhos naturais. Isso é especialmente importante quando se trata de viver os sonhos de Deus. Muitas vezes, os sonhos de Deus para nós parecem grandes demais, impossíveis até. Mas é justamente nesses momentos que a fé e a confiança se tornam mais fortes. A fé é o combustível que nos impulsiona a continuar, mesmo quando a jornada parece difícil. Outra coisa que a confiança em Deus traz é a paz. Quando confiamos plenamente em Deus, Ele nos dá uma paz que excede todo entendimento, como está escrito em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus nos dá segurança em meio à tempestade. Ela nos permite descansar, sabendo que Ele está no controle e que tudo o que acontece em nossas vidas tem um propósito divino. No entanto, não podemos esquecer que para confiar em Deus e renovar nossa mente, também precisamos aprender a ouvir sua voz. A palavra de Deus é a nossa guia, mas também precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Ele fala conosco de muitas maneiras, por meio da oração, da meditação nas Escrituras e até mesmo por meio das circunstâncias da vida. Quando renovamos nossa mente, nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus, mais atentos à sua direção. E ao ouvir a voz de Deus, somos capacitados a viver os sonhos que Ele tem para nós. Deus nunca nos deixa sozinhos nesse processo. O Espírito Santo é nosso ajudador, nosso conselheiro. Ele nos guia e nos ensina a viver de acordo com a vontade de Deus. Em João, capítulo 14, versículo 26, Jesus nos promete: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso significa que quando renovamos nossa mente, o Espírito Santo nos ensina e nos orienta, nos ajudando a viver conforme a palavra de Deus e a cumprir os sonhos de Deus em nossas vidas. Agora, quero fazer uma pausa e perguntar a você: você tem se entregado totalmente a Deus e confiado em sua soberania sobre a sua vida? Ou você tem tentado controlar as situações por conta própria? Quando confiamos em Deus, permitimos que Ele assuma o controle total de nossas vidas, e é nesse lugar de total entrega que começamos a ver os seus planos se manifestando de maneira poderosa. Se você tem sido tocado por esta palavra, deixe um comentário abaixo e escreva: eu confio em Deus, pois isso demonstra a sua decisão de entregar sua vida a Ele. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal Orações para Sempre, faça isso agora para receber mais mensagens que irão transformar sua vida. E lembre-se de compartilhar este vídeo com aqueles que você ama, para que mais pessoas possam experimentar a renovação da mente e viver os sonhos de Deus. Agora que discutimos profundamente sobre renovar nossa mente, confiar em Deus e viver de acordo com os seus planos, chegamos a um ponto crucial. Você pode estar se perguntando: o que acontece depois que eu tomo a decisão de renovar minha mente e confiar em Deus? Bem, a resposta está na transformação de vida que segue essa decisão. Quando você permite que a palavra de Deus entre em sua mente e transforme sua maneira de pensar, as suas ações começam a refletir aquilo que Deus tem para você. Você passa a ver os desafios de uma nova maneira, a encarar as dificuldades com esperança e a viver os sonhos de Deus com confiança plena. A transformação não é algo imediato,
mas é um processo contínuo. A renovação da mente requer que, todos os dias, tomemos a decisão de viver em obediência a Deus e de confiar em seus planos. Esse processo é comparável ao crescimento de uma planta. No início, você não vê o crescimento, mas com o tempo, começa a perceber os frutos. Quando você coloca a palavra de Deus em prática, sua vida começa a refletir a transformação interior. E isso se manifesta de várias maneiras, em seus relacionamentos, em sua paz interior, em sua capacidade de amar ao próximo, em sua fé diante das dificuldades. Além disso, uma mente renovada não apenas nos transforma, mas também nos capacita a ser bênção para outros. Quando você experimenta a renovação da mente e vive os sonhos de Deus, você se torna um exemplo para as pessoas ao seu redor. Sua vida se torna um testemunho do poder de Deus para transformar e restaurar. Isso é algo poderoso, porque à medida que você cresce espiritualmente, começa a influenciar positivamente as pessoas à sua volta. Quando as pessoas veem a paz, a alegria e a esperança que emanam de você, elas desejam experimentar o mesmo em suas vidas. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus nos ensina: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando vivemos os sonhos de Deus, nossa vida reflete a glória dele. As pessoas começam a perceber que há algo diferente em nós, e é nesse momento que temos a oportunidade de compartilhar a nossa fé, de testemunhar sobre o amor e a fidelidade de Deus. Não estamos apenas vivendo para nós mesmos, mas para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Agora, vamos refletir sobre algo muito importante. Qual é o maior sonho de Deus para você? Você já parou para pensar sobre isso? Deus tem planos incríveis para a sua vida. E esses planos não são apenas para você ser bem-sucedido ou feliz, mas para que você viva de maneira que glorifique o nome dele. O maior sonho de Deus para você é que você viva em plenitude, experimentando a sua presença de maneira real e constante, caminhando em seus propósitos e cumprindo a missão que ele tem para a sua vida. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, Deus nos diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Isso nos mostra que Deus já tem um plano para cada um de nós desde o momento em que nascemos. O plano de Deus para a sua vida é algo maravilhoso e único, e é fundamental que você tenha confiança de que Ele é capaz de conduzi-lo para esse plano, por mais desafiador que possa parecer. Ele nunca falha, e os seus sonhos são sempre mais altos do que os nossos. No entanto, para vivermos os sonhos de Deus, precisamos estar dispostos a ouvir a sua voz e obedecer à sua direção. Em João, capítulo 10, versículo 27, Jesus nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas Deus me tem seguem. uma Direção clara para a sua vida e Ele deseja que você ande nos seus caminhos. Isso envolve uma disposição constante para ouvir a sua voz e fazer a sua vontade, mesmo que muitas vezes isso signifique tomar decisões difíceis ou fazer escolhas que exigem fé. Contudo, a recompensa por seguir a voz de Deus é incomparável. Ele promete que, quando seguimos os seus caminhos, encontraremos paz, alegria e propósito. Agora, ao refletir sobre tudo o que foi dito até aqui, quero convidá-lo a tomar uma decisão importante. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, hoje é o dia perfeito para fazer isso. O maior sonho de Deus é que você tenha um relacionamento pessoal com Ele, que viva com Ele todos os dias e que experimente a plenitude de vida que Ele tem para você. Se você deseja viver os sonhos de Deus, comece pelo primeiro passo: entregar sua vida a Ele e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Se você sente no coração que deseja tomar essa decisão, convido você a orar comigo agora. Feche os olhos e repita a seguinte oração: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor
e Salvador. Eu creio que tu morreste na cruz por meus pecados e ressuscitaste para me dar a vida eterna. Hoje eu entrego a minha vida a ti e peço que me guies em cada passo. Renove minha mente e me ajude a viver os teus sonhos. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, saiba que agora você é uma nova criatura em Cristo. A partir deste momento, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não importa o que tenha acontecido no passado, o mais importante é que você tomou uma decisão de seguir a Cristo e de viver de acordo com os seus propósitos. Antes de finalizar, quero pedir que você compartilhe nos comentários seu nome e suas necessidades de oração. Estamos aqui para orar por você e acompanhar sua caminhada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Orações para Sempre, e deixar seu like se foi abençoado com este conteúdo. Compartilhe este vídeo com todos os que você ama, para que mais pessoas possam viver os sonhos de Deus. E para terminar, vamos orar juntos o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Deus os abençoe abundantemente. Não se esqueçam de assistir aos outros vídeos que aparecerão na tela final, com mais ensinamentos e revelações poderosas para a sua vida. Até a próxima.